Amém, queridos? Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Nosso tempo é um pouco curto por causa da ceia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 28. Mateus 21, 28. Obrigado. Se tem alguém do seu lado que não trouxe a Bíblia, compartilhe com ele. Obrigado. Isso é demais. Mateus 28. Desculpa, 21, 28. Amém? Todos acharam? Aleluia. Diz o texto assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo-lhe disse: eu vou, Senhor, sim, Senhor, mas não foi. Versículo 31, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entraram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependerdes para crer. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que é alimento ao nosso espírito. Fala ao nosso coração, Senhor. Este culto não tem sentido se o Senhor não falar. Nós declaramos a liberdade do teu espírito a partir de agora. Declaramos que estamos abertos a ouvir a tua voz. Declaramos que, em nome de Jesus, a tua palavra, ao ser pregada e ministrada, nosso coração será curado, nosso coração será restaurado. A nossa vida, Senhor, tomará um novo rumo depois da tua voz. Ó Espírito Santo, fala ao nosso coração. Que essa palavra seja como semente nesses corações, que ela possa produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. Nós repreendemos agora todo espírito de distração, tudo aquilo que possa tentar roubar a tua palavra. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos que estamos reunidos no nome santo e poderoso do Senhor. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Aleluia! Irmãos, logo que nós convertemos, a nossa vida, ela toma um novo sentido. Quando nós passamos da morte para a vida, nós nos encontramos com o Senhor. As coisas da vida se tornam diferentes. Nós olhamos para as pessoas e olhamos para as coisas e lidamos com isso tudo de uma maneira diferente. Por quê? Porque aconteceu algo no nosso espírito. A conversão é uma mudança de mentalidade. É impossível alguém falar que converteu e não mudou. Porque conversão é mudança. Conversão tem a ver com transformação. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos vivificou, nos trouxe para a vida. Todos nós tivemos uma experiência única e pessoal com Jesus. A conversão nunca é coletiva, ela é algo individual. Ou aconteceu com você, ou não aconteceu. Ou você foi regenerado, ou ainda não foi regenerado. Ou você hoje é salvo, ou você não é salvo. Ou você é filho de Deus, ou você ainda não é filho.
Nós precisamos entender que há uma necessidade no ser humano, que é nascer de novo, quer encontrar a natureza de Cristo. Adão, ele cai no jardim, ele peca contra o Senhor, e ele perde a identidade, ele perde o caráter de Jesus, a semelhança de Cristo. E quando esse caráter é corrompido, é manchado pelo pecado, é necessário que Jesus morra na cruz, para novamente refazer o homem, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Agora nós somos regenerados, para nos parecermos cada vez mais com Jesus. O alvo de alguém que se converteu, é imitar Jesus, é imitar a Cristo. Características de alguém que é regenerado: antes ele não perdoava, mas agora Jesus entrou na vida dele, ele tem que perdoar. Característica de alguém que foi regenerado, que recebeu esse novo nascimento: antes ele falava mal das pessoas, mas agora ele abençoa as pessoas. Característica de alguém que foi mudado, transformado, regenerado: antes ele mentia, mas agora na sua boca se encontra apenas a verdade. Conversão é mudança, é transformação. E quando nós nos convertemos, há um convencimento espiritual. Não é nada intelectual, não é nada forçado, não é alguém que nos obriga a vir à igreja, não era alguém que nos obriga a ser crente, não. É porque nós encontramos alguém que mexeu aqui dentro, que me convenceu por dentro. Por isso tem gente que tem coragem de morrer por Jesus, porque existe dentro dele uma convicção espiritual de que Jesus está vivo. Perguntaram para o Billy Graham: Billy Graham, Jesus está vivo? Ele disse sim. Conversei com ele nessa manhã. É eu e você que precisamos ter uma experiência única, pessoal com Jesus. Isso, irmãos, nenhuma igreja fará por você, nenhum ministério, nenhum pastor, ninguém pode fazer por você. É uma obra entre você e o Espírito Santo de Deus. Quem aqui já se converteu? Quem já se converteu? Quem aqui já recebeu Jesus no seu coração? Quem aqui teve as suas barreiras quebradas, estraçalhadas, suas convicções, seus argumentos destruídos, porque não que ele te convenceu intelectualmente, mas ele tocou na sua alma de uma maneira que você se derreteu por ele. Quem já foi derretido? Quem já foi derretido? Ah, Jesus é foguete para Jesus, aleluia. Isso é conversão, isso é transformação. E nós precisamos experimentar essa genuína mudança, porque senão vamos ser religiosos, irmãos. Aí quando ninguém estiver vendo, nós seremos o que somos. Quando ninguém está vendo, aí nós apresentamos o que há de pior em nós. Mas quando eu me converto, o pecado nunca mais será aceito pelo meu homem interior. Escute isso: se você se converteu, você nunca mais pecará em paz. Quando você pecar, você ficará triste. Quando você postar uma foto na internet que não glorifica a Deus, automaticamente seu coração vai se entristecer, vai ficar triste. Quando você colocar uma roupa que não glorifica a Deus, seu coração vai entristecer. Quando você maltratar alguém, mesmo que seja no momento de raiva, dar uma má resposta, o Espírito Santo fala: filhinho, aí você entristece. Porque a tristeza segundo Deus gera arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo vai gerar morte. Tem gente ficando triste, mas é por causa do mundo, por isso estão morrendo. Mas nós, glória a Deus por isso, quando nos entristecemos, essa tristeza vai gerar em nós genuíno e verdadeiro arrependimento. Conversão é algo lindo, é algo que nenhum religioso pode fazer.
Passará dias e dias e o convertido estará ainda firme no seu interior, de que Jesus é o Senhor da sua vida. Virão lutas, tempestades, dificuldades, tormentos, mas ainda assim ele ficará firme, porque a sua esperança não está mais no homem, não está mais naquilo que ele vê, mas em Jesus. O coração de um convertido estará gemendo por causa desse mundo, mas nós esperamos ansiosamente a revelação do nosso Senhor Jesus, que transformará esse corpo corruptível em um corpo incorruptível de glória, e a nossa alma anela por esse dia, onde seremos transformados, ganharemos um corpo glorificado e moraremos com o Senhor. Quem espera esse dia, dê um glória a Deus bem alto aí. Só quem converteu espera. Só quem converteu está esperando. É só quem foi ganho por dentro. Ninguém precisa te obrigar, irmãos, a fazer o que não deve. Você já é convencido pelo Espírito. E agora nós acabamos de ler um texto onde Jesus confronta esses fariseus. Eu vou contar para vocês esse contexto. Existem 2 eventos antes dessa parábola. A primeira é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, capítulo 20, 21. Jesus ele entra em Jerusalém montado num burro e ele é adorado por aquelas pessoas. As pessoas o recebem com alegria, com folhas, chamam de rei, adoram o nome do Senhor. Ele entra em Jerusalém. Quando Jesus proferiu essas palavras, faltava 1 semana para a sua morte. Ele já estava a caminho do martírio, ele já estava a caminho da sua morte. O segundo evento é a purificação do templo. Jesus ele vai ao templo e percebe que as pessoas estavam fazendo comércio na igreja, comércio no templo. O que Jesus faz? Desce o chicote. É a única vez na Bíblia, irmão, que a gente vê Jesus quebrando o pau. Pega o chicote e joga aquele negócio tudo para o alto. Briga. Por quê? Estavam fazendo comércio na casa de Deus. O que é o comércio? É quando eu venho para a igreja para fazer uma troca com Deus. O convertido, ele não vem aqui para trocar nada com Deus. Por quê? Porque ele já é de Jesus, tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Alguém que ainda não se converteu, ele vem trocar algo. Ó Jesus, eu vim cá te dar algo, mas eu quero isso. Então ele faz comércio do relacionamento, barganha do relacionamento. E aí então ele começa a buscar uma situação de troca. Jesus, eu sou bonzinho, então eu mereço a bênção. Eu vou me esforçar para ser bonzinho, então agora eu mereço ser abençoado. Não, irmão, nós temos mais do que nós merecemos, não por causa de nós, mas por causa do próprio Jesus em nossa vida. Olhando para nós não temos valor nenhum. Olhando para nós não há nada que possa impressionar a Deus. Há pessoas que acham que a sua oração impressiona a Deus. Então ele procura lá no dicionário uma palavra difícil. Ó Senhor, grande, beneplácito, engrossa a voz. A respiração parece a do Darth Vader. Oh Jesus, impressionando Deus, fazendo uma oração que vai mexer com Jesus. Mas a nossa oração não impressiona a Deus. Não existe uma palavra difícil que pode mexer. Olha, eu não conhecia essa palavra que o Jefferson está falando hoje no culto. Jesus não fica assim, irmãos. O que Ele está à procura é de uma oração sincera, de uma oração grata, de uma oração coerente com o seu espírito. Os fariseus não entenderam isso. Então, os fariseus perguntam a Jesus: com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade você entra em Jerusalém e é ovacionado? Com que autoridade você quebra tudo aqui no templo? E aí então Jesus insere essa parábola. Ele diz: mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha.
E eu quero correr aqui por causa do tempo, mas é impressionante como Deus olha para nós e nos vê como filho. E o que Deus quer de nós é filiação, é paternidade, é relacionamento. Mais do que isso, Deus quer te levar para um trabalho. Diga para o seu irmão, Deus vai te dar trabalho. Diga para ele. Tem gente que está correndo de trabalho. Tem gente que não quer trabalho. Mas eu quero te dizer que trabalho para Jesus não é sinônimo de cansaço, de enfado. Trabalho para Jesus é sinônimo de propósito. Então o convite de Jesus para quem é filho é: vem trabalhar na minha vinha. Há um convite para você nessa noite: vem trabalhar na minha vinha. Vem, tem vaga na minha vinha. Quando um patrão contrata alguém, ele está preocupado com uma troca. Ele vai empregar aquela pessoa vai ter que dar o seu sangue, o seu trabalho, e depois ele paga aquela pessoa. Mas quem aqui já trabalhou com um filho? Quem aqui já empregou um filho? Você não espera muito do filho, você quer estar perto dele muitas vezes. O filho talvez nem corresponde como um bom funcionário, mas ele está lá dentro da vinha trabalhando. Quando um pai chama um filho para trabalhar, ele está mais preocupado com o relacionamento do que com o resultado que ele pode dar. O convite de Deus para a sua vida não é para te ver cansado, enfadado, cheio de preocupações, mas é para te trazer um senso de propósito. Vem trabalhar na minha vinha. Jesus é a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Escute isso. Quando Jesus te convida para trabalhar na vinha, na verdade Ele está te convidando para trabalhar na videira. Ele está te convidando para trabalhar nele, com Ele. Veja se seu irmão está trabalhando. Olhe para o lado e veja se ele já está na vinha. O primeiro filho recebeu o convite. E a resposta do filho foi, quem lembra? Você vai trabalhar na minha vinha? O que o primeiro filho respondeu? Vamos para o texto, versículo 28. O que o primeiro filho respondeu? Não quero. Mas ele foi ou não? Foi. Ai, Jesus. Irmãos, quem é convertido, às vezes não quer orar, mas vai. Às vezes você não quer ler Bíblia, mas você vai. Você não quer buscar, mas você busca. Você não quer perdoar, mas você perdoa. Você não quer amar, mas você ama. Por quê? Porque você é um filho que decidiu obedecer o seu pai. Vem trabalhar na minha vida. Não, Jesus. Já viu, irmão, quando Jesus, você está com um problema com alguém, e você sabe que Jesus vai tocar naquele ponto. Você sabe que Jesus vai te mostrar aquela pessoa. Talvez a pessoa está na reunião, e aí você nem vê ela chegando, de repente ela está diante de você, e você não sabe nem o que fazer. Por quê? Porque Jesus, Ele gosta disso, Ele trata conosco. Isso, você briga com seu marido, aí o que é a pregação no domingo? Sobre casamento. Você está com um problema financeiro, o que a pregação fala? Sobre questão financeira. Por quê? Porque o pai corrige o filho a quem ama. E se Deus está te corrigindo, eu quero te dizer, você está debaixo do amor de Jesus. Vem trabalhar na minha vinha? Não, eu não quero. Quantos de nós falamos não para o Senhor? Mas estamos aqui. Eu quero te dizer que se você é esse primeiro filho, você está fazendo a vontade do Pai. Porque não há avivamento sem arrependimento. O segredo desse primeiro filho não foi o não que ele deu, mas o arrependimento que foi gerado depois desse não. Todo cristão convertido vai se arrepender. Todo cristão que nasceu de novo, todo filho de Deus, quando disser não, sentirá o seu coração pesado. Quando falar, Jesus, eu não vou fazer, eu não quero ser desse jeito, eu não vou ser assim, daqui a pouco você está fazendo justamente o que você falou que não ia querer. Por quê? Porque alguém te convencendo, alguém te guiando, alguém te ensinando, alguém reconstruindo em você um novo caráter, não agora segundo você mesmo, mas segundo o próprio Jesus. E toda vez que você não quer fazer, mas faz, você se parece mais com Jesus.
O pai achou que ele realmente não ia. Então ele vai lá para o outro filho. E aqui nós temos duas gerações. Uma geração que diz não, mas vai. Tem gente que não se converteu, mas agora, nesses últimos dias, estão se convertendo. E a porta da salvação ainda está aberta. A porta do arrependimento ainda está aberta. A porta do relacionamento ainda está aberta. Jesus disse: eis que coloca uma porta diante de ti, que homem nenhum pode fechar. Aleluia. Aleluia. Os fogos de artifício já entenderam a mensagem. O segundo filho recebe o mesmo convite. Todos nós aqui recebemos um convite de Jesus. Tem gente que acha que Jesus tem filho predileto, filho especial, mas não. Somos tratados da mesma maneira por Cristo. Recebemos os mesmos dons, as mesmas palavras, as mesmas virtudes, as mesmas oportunidades. O que nós fazemos são escolhas diferentes. O segundo filho, ele diz: eu vou. Sim, Senhor. É tão bom lidar com alguém obediente, né, irmão? Vem trabalhar na minha vinha? Sim, Senhor. Embora ele pareça muito educado, me parece que esse filho não tem revelação da paternidade. Porque ele chama o pai de Senhor. Mas ele diz sim. E a Bíblia diz que ele vai? Não. Ele não vai. E a pergunta de Jesus, depois dessa parábola, foi: qual dos filhos fez a vontade do Pai? E é sobre isso que eu quero pregar nesses últimos 7 minutos, para nós tomarmos a ceia. 3 verdades que eu encontro nesse texto. A primeira: não existe vida com Deus sem arrependimento. O arrependimento faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida. Nós vamos nos arrepender, e nos arrepender todos os dias da nossa história. É o arrependimento que nos liga ainda ao Senhor. É quando nos arrependemos que encontramos o perdão de Jesus, a graça de Jesus, a salvação de Jesus. Jesus precisa gerar em você o genuíno arrependimento. E se você ainda está se arrependendo, é porque o Espírito ainda está em você. Parou de arrepender, cuidado. É duro para arrepender, está difícil, cuidado. Sansão achava que tinha um espírito, mas não tinha mais. Arrependimento é a maior característica na vida de um homem, que ainda o Espírito Santo está atuando na vida dele. Quantos arrependidos nós temos aqui? Quanta gente que se arrepende nós temos aqui nessa noite? Segunda verdade nesse texto: palavras são apenas palavras, se não são regadas de atitude. Tem muita gente que acha que é um culto, é um louvor, são palavras que vão impressionar Jesus. Deixa eu te dizer, não. Jesus prefere que você diga não, mas vai, do que você dizer: Jesus, o Senhor é tão lindo aqui no culto, o Senhor é tão bonzinho, o Senhor é tão maravilhoso, e lá fora você não é um cristão, um filho de Deus. O desafio aqui é que Jesus está dizendo: as suas palavras têm que estar ligadas com a sua atitude. Aquilo que você diz a meu respeito tem que ser verdade na prática. Quem é que ama só de palavras? Quem é que gosta de viver um amor de palavras, de discurso? Uma amizade só de palavras? Quem quer isso? Ninguém. Mas nós às vezes oferecemos isso para o Senhor. Um relacionamento de palavras. Oramos bem, prometemos bem, mas não cumprimos bem aquilo que nós prometemos. Meu filho, vem trabalhar na minha vinha. Terceira verdade: Jesus é o Filho perfeito. Ele conciliou a palavra e o discurso com a atitude de ir à cruz por nós. O amor de Jesus não é um amor vazio, pelo contrário, é um amor regado de palavras e atitudes. Deus, Ele te ama, mas Ele prova que te ama, morrendo na cruz do Calvário por nossos pecados. Nós experimentamos um amor que não é de palavras, mas de atitude. Diz a Bíblia em João 10:18: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Gálatas 1:4: Jesus se entregou voluntariamente pelos nossos pecados.
Hebreus 9, 28, Ele se ofereceu voluntariamente de uma só vez por todos os nossos pecados. Efésios 5, 2, e se entregou por nós. O amor de Jesus não é um amor de palavras, é um amor de atitude, e a maior prova desse amor é a cruz do Calvário, a morte por nossos pecados. Se você crê nisso, glorifique o nome do Senhor. Queria chamar os diáconos para nós celebrarmos a ceia por causa do tempo. Mas eu quero deixar essa palavra. Não seja o filho que diz que sim, mas não vai. Não seja o filho que diz eu quero, eu vou, mas não vai. Seja em nome de Jesus o filho que está disposto a obedecer o nosso Senhor. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Ô Espírito Santo, há um convite de Jesus para nós nessa noite: vem trabalhar na minha vinha. Talvez você está vivendo uma vida sem propósito, mas Jesus está te convidando: vem trabalhar na minha vinha. Jesus está olhando para você e te querendo fazer participante do que Ele está fazendo. Jesus não quer trabalhar sozinho. Ele está te convidando para que você possa ser usado. Feche os seus olhos, irmãos. Feche os seus olhos. Qual filho você tem sido? Qual filho você tem sido nessa geração? Aquele que obedece ou aquele que fica nas palavras?